Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Jade Rogério e aqui a gente fala um pouco sobre teologia, Bíblia, vida cristã de uma forma simples e bíblica. Se você é cristão, alguma vez na vida você já foi convidado ou já foi na casa de alguém que estava consagrando a casa ao Senhor, ou consagrando o carro ao Senhor, ou apresentando o bebê na igreja, ou você já fez isso, ou você já viu ou participou de alguma situação assim durante toda a sua vida de cristão. A pergunta que eu deixo é: isso é bíblico ou isso é superstição? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre alguns misticismos e alguns pensamentos errados que a gente tem durante essas práticas, que muitas vezes pode estar desalinhado com a própria palavra de Deus. Muitas vezes o problema em si, às vezes, não está nem na prática, mas está no coração, na forma como fazemos aquilo, ou na forma como nós cremos em fazer aquilo. E eu já vou para o problema central, que normalmente é o seguinte: se eu fizer isso, eu terei isso. Se eu fizer isso, então eu serei abençoado. Ou então, por outro lado, se eu não fizer isso, eu não serei abençoado. Se eu não fizer isso, eu não terei isso. De alguém que pode pensar assim: acabou de comprar a casa, ele está ali morando e de repente o fogão quebra. De repente a geladeira para de funcionar, uma lâmpada queima, e aí ele pensa: caramba, não fiz o culto de consagração da casa. Meu Deus, as coisas estão acontecendo de errado porque eu não consagrei minha casa e agora minha casa está desprotegida e sujeita aos ataques do inimigo. Isso que eu estou vivendo é os ataques do inimigo, eu estou sem proteção. Se você pensa assim, isso é um pensamento totalmente contrário às Escrituras, porque você está sujeitando a sua fé a uma coisa, ou a um acontecimento, ou a alguma coisa que você tenha que fazer para então ser abençoado. Sendo que a Bíblia diz que nós somos abençoados porque estamos em Cristo. Nós não fazemos alguma coisa para ser abençoados. Nós somos abençoados por andar com Cristo. E somos abençoados pela graça e misericórdia de Deus. Então muitas vezes a gente entra numa espécie de barganha com Deus por causa dessas coisas. Então eu conheço muitos cristãos que querem, quando compram casa nova, ou quando recebem alguma coisa nova, querem consagrar aquele objeto, aquela coisa a Deus. Como se essa consagração fosse transmitir algum tipo de poder sobre aquele objeto, uma espécie de escudo espiritual, que a partir daquele momento ele está então protegido. E qualquer coisa boa que venha acontecer porque eu fiz aquela consagração daquele objeto, daquela coisa, daquela casa, aquele carro, enfim. Então a nossa fé passa-se a se apoiar no ato que fizemos e não no Deus que nós cremos. Se a sua fé depende de uma coisa, depende de um objeto, depende de você fazer alguma coisa, então você está substituindo sua fé genuína em Deus por uma fé que depende de um acontecimento, que depende de fazer alguma coisa. Não é muito diferente do que é feito hoje na Universal, que você precisa fazer um sacrifício para então ser abençoado. Ou você precisa dar alguma coisa grande, ou fazer algum tipo de consagração especial para que então você seja abençoado naquilo ali. Eu lembro que quando eu tive o meu filho, a gente estava numa transição de escolher uma igreja, e ele não foi apresentado na igreja. E minha mãe sempre me questionava e me perguntava: filho, você tem que apresentar seu filho na igreja. Olha, esse menino está crescendo. E os meses iam passando e eu ainda não tinha consagrado meu filho na igreja. Porque para ela, eu precisava consagrar meu filho para que então ele pudesse ser abençoado ou tivesse algum tipo de manto espiritual ou proteção espiritual. E eu não tenho nada contra apresentar uma criança na igreja. Veja bem, se você faz parte de uma família espiritual, uma comunidade, você apresentar a criança para a igreja, você orar por ela, amém, isso é bênção. Mas você, a partir daí, acreditar que a salvação daquela criança está em jogo e que a bênção de Deus sobre aquela criança está em jogo porque você não apresentou ela a Deus ali. O meu filho eu apresentei no dia que nasceu, eu apresentei a Deus.
com as minhas orações. Eu sou o pai dele. Então, muitas vezes as pessoas associam, não, o pastor é que tem que orar a criança, porque aí então ele vai ser abençoado. Eu lembro que eu tinha uma tia católica, que eu lembro que ela uma vez falou uma coisa que até hoje eu não esqueço, que ela falou que uma determinada criança estava com muita febre, que ela tinha nascido, estava tendo muita febre, e ela ainda não tinha sido batizada, né, como bebê na igreja católica. E ela podia morrer pagã. Ou seja, ela podia morrer pagã e, sei lá, ir para o inferno. Talvez esse fosse o pensamento dela. Então, o que podia salvar aquela criança era aquele batismo, aquela consagração, aquele ritual. E aí diz ela que quando a criança foi batizada, a febre cessou. Eu não estou dizendo que não existe poder na oração, mas você associar um rito à sua fé é errado, porque a nossa fé depende única e exclusivamente do sacrifício de Cristo. Se eu preciso ainda fazer alguma coisa para ser abençoado ou para receber algum tipo de proteção espiritual, eu estou invalidando o sacrifício de Cristo. Eu preciso crer que o sacrifício de Cristo é suficiente, é único e completo. Eu não preciso fazer nada para acrescentar alguma coisa ao sacrifício dele, nem existe nada que eu possa fazer para acrescentar ou melhorar o sacrifício de Cristo. Ele é completo e é suficiente. Tem uma frase de John Stott que diz assim: religião sem arrependimento transforma símbolos sagrados em falsos refúgios espirituais. Será que não foi esse o problema daquele povo quando estava lá no deserto com Moisés? E quando Moisés se ausenta, o povo fica completamente perdido. Porque a fé deles não estava em Deus, a fé deles estava em Moisés. E agora o líder deles havia desaparecido. O que eles pediram? Um bezerro de ouro, alguma coisa que eles pudessem ver, alguma coisa que eles pudessem tocar, para que então eles pudessem se sentir seguros, se sentirem abençoados. E aquilo ali foi a ruína daquele povo. Em Mateus capítulo 23, versículo 16 e 17 diz assim: ai de vocês, condutores cegos. Jesus está falando com os fariseus, chama eles de hipócritas, condutores cegos, porque dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada, mas aquele que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santificou o ouro? Então eu faço a mesma pergunta: o que é maior, você consagrar a sua casa ou a pessoa que mora naquela casa que a consagra? Ou seja, minha casa é abençoada não porque eu passei óleo ungido, ou porque eu fiz isso, ou porque eu fiz uma oração na casa. Minha casa é abençoada porque eu ando com Deus e Deus habita em mim. Eu é que me santifico para Deus, eu sou abençoado, então automaticamente a minha casa, o meu carro, o meu filho é abençoado também. Isso acaba revelando uma coisa do nosso coração, que muitas vezes nós valorizamos mais coisas do que Deus. Muitas vezes nós colocamos mais a nossa fé em coisas que podemos ver, que podemos tocar, que podemos fazer, algo que esteja no nosso controle, do que em Deus. E os fariseus valorizavam muito mais o ouro do que o templo. E muitas vezes a gente valoriza mais, não, porque o meu carro é consagrado a Deus. Eu vivo a vida toda errada, mas o meu carro é consagrado a Deus. Eu vivo a vida toda errada, mas a minha casa é consagrada a Deus, porque o pastor, no dia que eu comprei, ele orou as chaves, ele orou a casa, e a casa agora é abençoada. Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. Davi, lá muito antes de Cristo vir, entendeu que a questão não estava em rituais, a questão não estava em coisas oferecidas. Deus estava sondando e procurando o verdadeiro adorador, que é o que adora em espírito e em verdade. Deus estava preocupado com o íntimo, a verdade no íntimo, o coração realmente quebrantado e contrito diante de Deus. O Evangelho não trabalha com rituais, com amuletos ou com objetos consagrados. Essa é a grande chave que Lutero entendeu, que o justo viverá pela
fé. E a fé somente em Cristo e nada mais. Antes de consagrar coisas, consagre o teu coração. Quanto mais o teu coração é consagrado a Deus, quanto mais a sua vida é transformada diante de Deus, o seu lar também é abençoado. O seu carro também se torna uma bênção. O seu filho também se torna uma bênção. Não é errado você comprou uma casa nova e você quer agradecer a Deus e chamar as pessoas para fazer um culto. Não é errado, mas a intenção, a motivação por trás disso muitas vezes é para que você então receba a validação da bênção de Deus. Não é errado você apresentar um bebê na igreja, não é errado você querer orar pelo seu carro, não é errado. Mas as coisas que estão por trás, de forma sutil, é errado. Nós precisamos sondar nossos corações e entender onde está o nosso coração. A nossa fé depende de rituais vazios, que não significam nada diante de Deus, ou a nossa fé está exclusivamente em Jesus Cristo. Essa reflexão que eu quero deixar para você. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário, deixa a sua curtida. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve e compartilhe lá no grupo da sua igreja, com seus irmãos. Você vai estar ajudando muito a gente a crescer esse canal, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.